O que você precisa saber sobre esclerose múltipla está nesse vídeo. Eu vou te trazer informações valiosas e estratégias que vão ajudar você a manter um quadro e que não envolve tomar um monte de remédios. Muito prazer, eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, eu sou médico especialista em endocrinologia e medicina do estilo de vida e sou o fundador da Soul Saúde e Bem-Estar. Você sabia que a esclerose múltipla ela afeta mais de 2 milhões de pessoas no mundo e ela é mais comum em mulheres jovens? Pois é uma doença que pode estar mais perto do que você imagina. Eu vou falar nesse vídeo sobre a esclerose múltipla, vamos desvendar a relação entre inflamação e essa doença autoimune e como você pode ter mais controle sobre a sua saúde. Se você já tem a doença, vai te ajudar no tratamento. Se você não tem, vai te ajudar a prevenir. A gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira delas é o que é a esclerose múltipla e como é que a inflamação impacta a doença. Vamos falar sobre sintomas e desafios que uma pessoa que tem esclerose múltipla passa todos os dias. E depois a gente vai falar sobre estratégias eficazes para você gerenciar a inflamação e os sintomas da doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica. Afeta o nosso sistema nervoso central. Ela causa uma inflamação e um dano à chamada bainha de mielina. Você já ouviu falar? Ela é como se fosse uma camada protetora ao redor dos nossos neurônios. Então assim, imagine os nervos, que saem do cérebro e vão para todas as partes do corpo como fios elétricos. E a mielina é como aquela capa protetora de borracha que reveste essa fiação. Na esclerose múltipla, o sistema imunológico, que normalmente serve para proteger o seu corpo, ele por engano ataca a bainha de mielina, como se ela fosse um grande inimigo. Isso leva a uma inflamação crônica nos nervos e interfere com a comunicação entre o cérebro e as outras partes do corpo. É como se aquela camada protetora, sabe, dos fios elétricos estivesse cortada ou desgastada e vai causando aí um curto-circuito, uma falha na transmissão dos sinais. Isso vai gerar vários sintomas, que claro, varia de pessoa para pessoa e também da localização e da gravidade da doença. Agora olha só, a inflamação que existe na esclerose múltipla, ela causa lesões ou placas aqui no cérebro e na medula. Isso vai se manifestar em surtos agudos ou em exacerbação de alguns sintomas, tá? Eu vou te falar quais são eles. Um muito comum são problemas de visão. Então, visão turva, visão dupla ou a perda parcial ou total da visão. Uma pessoa que estava tudo bem, de repente começa a não enxergar, pode ser o sintoma de esclerose múltipla. Segundo sintoma, fraqueza muscular. Então a pessoa perde força em um ou mais membros, pode ser nos braços, pode ser nas pernas. Isso começa a dar dificuldade para andar e também cansaço. Outra coisa que sofre é o equilíbrio. A pessoa que tem essa condição pode ter dificuldade para andar em linha reta, ela pode também ter alguns tremores ou perder o equilíbrio e ter quedas frequentes. Um outro sintoma são as sensações de formigamento ou dormência, como se tivesse, sabe, uns alfinetes ou agulhas espetando o seu corpo. Também tem pessoas que têm problemas para falar, ou dificuldade para engolir, e outras pessoas que têm problemas de memória, concentração e atenção. É muito comum também um sintoma de cansaço extremo. Então a pessoa, mesmo que ela tenha dormido, ela tenha descansado, em pouco tempo de atividade ela já se sente muito cansada. As dores crônicas, especialmente nas costas e pernas, também acontecem. E algumas pessoas têm problemas de bexiga e intestino, às vezes involuntariamente perdendo urina ou perdendo fezes. Olha só, essa é uma doença complexa, ela é desafiadora, mas tem muitas estratégias eficazes para gerenciar essa inflamação, esses sintomas, melhorando muito a qualidade de vida. Eu tenho vários casos para te relatar
de pessoas que tinham esclerose múltipla e através de uma modificação total do seu estilo de vida, do uso de suplementos naturais, conseguiram entrar em remissão da doença. Ou seja, a doença parou de se manifestar e elas vivem hoje sem necessidade de medicamentos e sem sintomas. Então é possível sim ter uma melhora muito positiva. A primeira coisa que você tem que fazer, e sem isso não existe como melhorar da esclerose múltipla, uma dieta anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? É aquela que vai reduzir a inflamação crônica no seu corpo e vai ajudar a prevenir ou a gerenciar melhor todas as doenças autoimunes, tá? Inclusive a esclerose múltipla. Uma dieta inflamatória é uma dieta que tem muitos alimentos antioxidantes, tem muita fibra, tem muitos nutrientes anti-inflamatórios e ela não vai ter os alimentos ou produtos que inflamam o seu organismo. Então, o que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta que tem muitas frutas e muitos vegetais. Então, se você quer desinflamar o seu corpo, muita fruta, muita verdura, muitos grãos integrais, né? Você vai fazer essa variedade de alimentos coloridos na sua alimentação. Isso vai combater radicais livres, diminui os danos oxidativos e ajuda a proteger o seu corpo contra a inflamação. Também quero falar para você, sempre que comer grãos, optar pelas versões integrais, seja o arroz integral, a quinoa, a aveia, são nutrientes ricos em fibras e nutrientes anti-inflamatórios. Também você precisa de gorduras, mas que gorduras? Gorduras boas, gorduras saudáveis, aquelas que desinflamam. Por exemplo, azeite de oliva extra virgem, a gordura do abacate, a gordura das oleaginosas, como as nozes e castanhas, das sementes de linhaça, de chia, de girassol. Esse tipo de gordura são gorduras mono ou poliinsaturadas, são gorduras boas que vão ajudar o seu corpo. Você também tem que caprichar nas especiarias e ervas, então vamos falar aqui do açafrão, do gengibre, do alho, da canela, do orégano, então usar bastante as ervas e temperos aromáticos para melhorar a qualidade dos fitoquímicos na sua alimentação. Agora, tem alguns alimentos que você tem que evitar, não tem jeito. O açúcar refinado é o primeiro. Gente, o açúcar é extremamente inflamatório. Se você tem esclerose múltipla, não há condição nenhuma de você usar açúcar. Tem que evitar. Não pode nem moderar o açúcar, tá? Você precisa excluir o açúcar da sua alimentação se você tem esse problema. A outra coisa são as gorduras trans. Sabe aquelas gorduras produzidas quimicamente pela indústria e que estão usadas em alimentos processados e fritos, sorvetes, bolachas recheadas, né? Esse monte de comida pronta no supermercado. Gente, isso aí é altamente inflamatório para o seu corpo. Não coma essas gorduras porque elas são muito ruins. Outra coisa, carne processada, nem pensar. Salsicha, bacon, presunto, mortadela, peito de peru, tudo isso, gente, isso aí tem compostos que podem promover a inflamação no seu corpo. Tá? Eu quero também que você evite alimentos ultraprocessados. Olha, refrigerante, salgadinho, doce, né? Aquelas comidas prontas congeladas de supermercado, né? Macarrão instantâneo. Gente, esse tipo de coisa, isso não é nutriente. Isso é toxina para o seu corpo. Cheio de aditivo químico, cheio de química. Não é isso que você precisa, tá? Outra coisa, e o glúten, hein? Será que pode ou não pode? Se você tem doença celíaca ou intolerância ao glúten, eu recomendo fortemente que você pare de consumir o glúten, especialmente se você tem esclerose múltipla. Agora, se você acabou de ser diagnosticado com essa doença e não sabe se você tem problema ou não com o glúten, o que eu recomendo? Você fazer os testes. Existem exames de sangue que a gente faz para detectar a doença celíaca e você também pode fazer um teste. Fique, por exemplo, 30 dias sem comer nada de glúten e veja se você tem alguma melhora no seu quadro geral de saúde. O mesmo vale para os laticínios. Muitos adultos hoje
tem dificuldade na digestão do leite, seja da lactose ou seja da proteína do leite. Então, para muitas pessoas, os laticínios vão aumentar a inflamação, tá? Então, olha, manteiga, queijos amarelos, leite integral, não procure esse tipo de laticínio, especialmente nas versões cheias de gordura. Se você for consumir algum tipo de laticínio, prefira um iogurte natural e geralmente ainda se ele tiver menos gordura, melhor, ok? Vamos falar um pouquinho sobre atividade física. Muita gente que tem esclerose múltipla acaba achando que não tem força para fazer exercícios ou que não pode fazer devido à sua condição, mas isso é um erro, porque a atividade física regular ela é essencial para ajudar a sua saúde de uma forma geral e pode ajudar a reduzir a inflamação e os sintomas da esclerose. Por quê? Porque o exercício libera endorfinas, que têm propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, além de melhorar a sua força, flexibilidade e equilíbrio. Então não fique sedentário, faça o que você pode, mas faça exercício físico. Foque também no seu sono. Gente, o sono é absolutamente essencial, ele é crucial para a saúde, para o gerenciamento da inflamação, especialmente de uma doença neurológica. Então, durante o sono, o corpo se recupera do estresse do dia a dia e ele repara os tecidos danificados. Quando você não dorme direito, isso aumenta a inflamação e vai exacerbar os seus sintomas. Outra dica para você é cuidado com o estresse. A maior parte das pessoas que eu já atendi na minha vida com diagnóstico de esclerose múltipla tinham um alto nível de estresse. Estavam cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de compromissos, muita coisa para dar conta ao mesmo tempo, vivendo uma vida louca, dormindo pouco, trabalhando muito, carregando o mundo nas costas. Se você está assim, você precisa gerenciar o seu estresse. Tem que delegar algumas coisas para outras pessoas, tem que aprender a falar não, tem que criar momentos livres na sua agenda para você relaxar, tem que ter tempo para exercício, tem que ter tempo para dormir. Se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai ter que dedicar tempo para cuidar da doença, não é? Então precisa gerenciar bem esse estresse. Também tem muito suplemento legal para você usar. Você que tem esclerose múltipla, a vitamina D é essencial. Inclusive, tem protocolos que usam vitamina D em altas doses, isso, claro, com acompanhamento médico, para você ter um grande aumento na vitamina D e uma modulação da inflamação. Então, vitamina D é um suplemento que você precisa ter. Tá? No mínimo, uma vitamina D acima de 50 mg por decilitro no exame de sangue. Agora, para quem tem esclerose múltipla, com acompanhamento médico, é possível fazer protocolos com doses mais altas, só que aí você tem que monitorar para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Outro suplemento legal é a melatonina. O sono, gente, como eu acabei de falar, ele é fundamental. E se você está com dificuldade de dormir bem, use suplementos de melatonina. A melatonina ajuda você a dormir melhor, ela regula o seu relógio biológico e ainda por cima ela tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Um outro potente suplemento para você é esse aqui, cúrcuma com piperina. Você já ouviu falar da cúrcuma, né? A cúrcuma é uma planta, é a cúrcuma longa, também conhecida aqui no Brasil como açafrão da terra, e ela é rica em substâncias curcuminoides, que tem um efeito anti-inflamatório bastante potente. Quando ela está acompanhada da piperina, é melhor ainda, tá? Porque a piperina vai aumentar a absorção da cúrcuma. E o último suplemento é o ômega 3. Você pode consumir ômega 3 na alimentação, você vai consumir nozes, você vai consumir linhaça, chia, se você come peixes, algum peixe de água fria, como salmão ou sardinha, mas eu recomendo também um suplemento de ômega 3. E para quem tem esclerose múltipla, a dose que a gente recomenda geralmente é um pouco maior do que a dose para uma pessoa que está apenas usando ômega 3 para manter a saúde. Então, a gente recomenda doses maiores para ter um efeito anti-inflamatório mais potente.
ok? Eu espero que você tenha gostado dessas estratégias, coloque em prática. Se você está enfrentando essa doença e está com dificuldade de controlá-la, não pense que é só medicamento, que é só medicamentos biológicos, só corticoides que vão resolver o seu problema. Quando você adota estratégias de estilo de vida, você assume um papel ativo no gerenciamento da inflamação e dos sintomas da esclerose múltipla, isso vai melhorar a sua qualidade de vida de forma muito grande, tá? Lembre-se que a esclerose múltipla é uma doença complexa, ela precisa de um tratamento individualizado. O que funciona às vezes para uma pessoa não funciona para outras, mas aquilo que eu falei aqui hoje sobre estilo de vida é algo que todos que precisam controlar essa doença devem fazer. Então trabalhe em conjunto com o seu médico, com outros profissionais de saúde, para desenvolver um plano de tratamentos que seja personalizado para você, que atenda às suas necessidades e que, com a bênção de Deus, você consiga alcançar a remissão dessa doença. Gostou dessas dicas? Então, faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo para que eu entenda que ele foi útil para você. Compartilhe com os seus amigos e também se inscreva no nosso canal para você receber cada vez mais dicas valiosas para a sua saúde e para o seu bem-estar. E se você tem ainda alguma dúvida, quer saber mais coisas sobre doenças autoimunes ou sobre a esclerose múltipla, coloca aqui nos comentários para eu saber o que é que vocês estão pensando sobre esse assunto. Confira também alguns outros vídeos relacionados ao tema, a gente tem vários vídeos falando como você pode desinflamar o seu organismo, ok? Um grande abraço e eu te espero no próximo.